Não é nenhuma expectativa só para a COP, né? É uma expectativa do reconhecimento do papel do etanol numa jornada de descarbonização, que é uma jornada que tem presente, o médio prazo e o longo prazo. Então, a gente fala muito, né, da solução brasileira de etanol, que é uma solução que resolve extremamente bem a questão de descarbonização do presente e que precisa ser mais valorizada, né? Seja através do reconhecimento dos atributos sustentáveis do etanol lá fora. A gente tem discussões importantes nos Estados Unidos, né, de reconhecimento das particularidades do etanol de cana versus o etanol de milho e etc. E isso é o presente e é extremamente importante porque a gente tem uma coisa chamada urgência. A gente precisa fazer uma coisa agora, ontem, estamos atrasados. Então, isso quer dizer que a gente está negando evolução tecnológica ou negando o futuro? Não, mas eu preciso agir hoje. Então vamos lá, qual é a solução de hoje do presente? É o etanol, no caso do Brasil, e pode ser o etanol em outros países, através de blend ou através do desenvolvimento de etanol na Índia, como a gente está vendo, e etc. Mas como é que isso avança no tempo, né? Esse etanol, pensando aqui na nossa jornada, né? A gente está cada vez ampliando a oferta de produtos renováveis dessa mesma cana, desse mesmo hectare. Então eu saio da discussão de food versus fuel. Tudo que a gente está fazendo daqui para frente não tem adição de terra, né? E já tem uma eficiência enorme no uso da terra, mas daqui para frente é waste. E aí a gente vai produzir o etanol de segunda geração, a gente vai produzir o biogás e o biometano, e a gente vai, no tempo, eventualmente usar o etanol como fonte de hidrogênio para uma célula de combustível. Então eu sempre falo para as pessoas, o etanol, na verdade, é o futuro no presente, porque eu tenho como usar ele hoje e já promover descarbonização, e tenho como pensar nele numa fonte de carbono renovável no futuro. Então, assim, a gente realmente vê isso como uma grande jornada e que tem que reconhecer as particularidades, as vocações naturais e as vantagens competitivas de cada país. Mas quando a gente fala da cana, na verdade eu estou falando talvez de um potencial de combinação de garantia energética e garantia de alimento que é muito única, né? Já falei esse número aqui em outros lugares. A gente usa 1% do território brasileiro para plantar cana. A gente responde por 19% da matriz energética e eu brinco, né? E daí durante a noite a gente é o maior supridor, exportador global de açúcar. Caramba! Né? Isso sim é você ter a possibilidade de combinar numa cultura o potencial de alimento e o potencial de energia sem um atrapalhar o outro. A gente está nessa jornada há muito tempo, né? Acabamos de fazer uma abertura de capital para a empresa 1 ano atrás, ancorada num desenvolvimento de tecnologia que assim, as pessoas veem uma abertura de capital e pensam, ah, nossa, que agora que você vem falar desse assunto. Não, é porque a gente estava há 10 anos desenvolvendo o etanol de segunda geração, apanhando, porque um monte de coisa não funciona, até que você chega num ponto de ter, de fato, uma planta operando em escala industrial, e daí você vai de verdade para a escalabilidade desse, né, para escalonar mesmo essa iniciativa. A gente anunciou recentemente a assinatura de mais 5 contratos de venda do etanol de segunda geração. Então a gente já tem 9 contratos assinados, com preço que é substancialmente maior do que o preço que a gente consegue realizar de etanol no Brasil, tá certo? Então, para a gente que vem nessa jornada há tanto tempo, esse movimento global é um reconhecimento e uma oportunidade incrível, mas, ao mesmo tempo, lotada de desafios, porque a gente precisa ser capaz de monetizar o atributo renovável de maneira correta, de maneira justa, porque só assim você cria um círculo virtuoso de investimento. Né? Não, eu quero comprar um produto renovável, mas não quero pagar por isso, não.
tem um equilíbrio, tá certo? Que precisa ser atingido, precisa ser encontrado. Mas a gente encara isso como uma grande oportunidade.